Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Meu nome é Viviane Pérez e nós vamos seguir aqui com a aula sobre... Hoje o assunto é novo, né? Vamos dar uma olhada do que é o assunto? Olha lá no nosso sumário. Hoje nós vamos falar sobre a organização dos poderes. E nós vamos começar com o poder legislativo, tá bom? E atribuições do Congresso Nacional. Aí você que já assistiu todas essas aulas, começou lá atrás comigo, você lembra que nós temos 3 poderes no Brasil, né? Que o artigo 2º da Constituição fala que nós temos o poder legislativo, executivo e judiciário. Todos harmônicos e independentes entre si. Lembra disso? Claro que lembra, né? Eu tenho certeza. Se não lembra, assiste as primeiras aulas lá. Mas o importante aqui, pessoal, é que a maioria das provas de concurso traz a organização dos poderes e traz um pouquinho mais sobre o poder legislativo, normalmente poder executivo e alguns mais sobre o poder judiciário. Vai depender do concurso que você está prestando. O importante é você lembrar que o poder legislativo é quem legisla, quem cria as leis. Ele não é quem executa, ele é quem cria, ok? Então, ele é que cria as normas, ele cumpre a Constituição Federal criando as leis. Vamos dar uma olhadinha o que a Constituição fala sobre o poder legislativo? Olha lá. Aqui. Primeiro, a Constituição Federal, ela traz o que é o Congresso Nacional. Ela vem falando primeiro do Congresso Nacional. Pessoal, quando vocês ouvirem na televisão, em qualquer reportagem, falar do Congresso Nacional, aí vocês já remetem ao Legislativo e falam, então o Legislativo é o Congresso Nacional. Exatamente. Só que o Congresso Nacional é o legislativo da União. Ele não é dos estados e nem dos municípios. Então, ele é do ente federativo da União. E o Congresso Nacional, ele é formado por 2 casas. Então, ele é a soma de 2 casas. Ele é a soma da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Você juntando essas duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, Câmara dos Deputados formado pelos deputados federais e o Senado Federal formado pelos senadores, você juntando essas duas, você tem o nosso Congresso Nacional, ou seja, o nosso poder legislativo pertencente à União. Fechou? Olha o que o artigo 44 da Constituição fala. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E daí, no parágrafo único, ele vem e acrescenta que cada legislatura terá a duração de 4 anos. Isso é importante, pessoal. Lembrar o termo legislatura. Vou até grifar aqui para vocês ficarem espertos. Legislatura tem a duração de 4 anos. Professora, por que a senhora está falando que tem que ficar esperto, sendo que tudo é 4 anos, né? A eleição é cada 4 anos. E eu vou te falar que depois a gente vai ver que tem outros prazos, tem outros tempos, como, por exemplo, 8 anos. Então, por enquanto, grava aqui que cada legislatura, que é o tempo do Congresso Nacional, cada legislatura vai ter duração de 4 anos, fechou? E aí, o artigo 45 da Constituição vai falar que a Câmara dos Deputados, ou seja, formada pelos deputados, a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema, e isso é importante, pessoal, pelo sistema proporcional em cada estado e cada território e no Distrito Federal. Professora, mas então a senhora está me falando que a Câmara dos Deputados é estadual ou distrital? Não, não é, tá? Porque daí vai ser, no estado vai ter outro legislativo. Aqui a Câmara dos Deputados Federais, ela é federal, ela é da União, porém, ela vai ser composta pelos representantes do povo de cada estado. Então, quando você vai votar, você não tem como votar no deputado federal, por exemplo, do Rio de Janeiro. Você vota no deputado federal da legenda do estado de São Paulo. Então, vai ser dividido na eleição para representar um povo de cada estado lá no Congresso Nacional. Por que isso, pessoal? Porque a União, ela representa o país inteiro. Se eu não coloco que tem que ser de acordo com cada estado e Distrito Federal, cada estado, cada território e Distrito Federal, eu teria estados que não teria representante lá. Então, eu preciso que tenha representantes em todos os estados para daí a União legislar sobre todo o país, porque a União, o legislativo da União, ou seja, o Congresso Nacional, ele legisla sobre regras que vai ser aplicada em todo o país. Então, é importante
que dessa forma eu tenha representantes do povo de todo o país, ok? E aqui, por que eu grifei que o sistema é proporcional? Porque é importante você saber que nós vamos ter dois sistemas eleitorais. Nós vamos ter proporcional e vamos ter majoritário. O da Câmara dos Deputados, para eleger um deputado federal, é o proporcional. O proporcional não é o que você vota diretamente naquele candidato. Ah, ele teve 50% mais um. Não é esse sistema. O proporcional é feito por coeficiente, que nós não vamos entrar tão a fundo assim. Mas é importante você saber que quando você vota no deputado, você não vota nele especificamente. Você vota primeiro na legenda. E daí, se a legenda dele tiver um número suficiente de candidatos, de cargos para ser elegível, aí alguns candidatos dessa legenda vão conseguir vaga. Então vamos dizer que aquela legenda, ou seja, aquele partido político conseguiu pela votação na legenda, ela conseguiu 5 vagas na Câmara dos Deputados. Aí eu pego os 5 deputados daquela legenda mais votado. Mas não necessariamente vai ser de acordo com quem foi mais votado no geral, na eleição geral. Isso vai ser o sistema majoritário. Nós estamos falando aqui de sistema proporcional. Então, você lembre para sua prova que quando eu for ter uma eleição para deputados, o sistema não é o majoritário, o sistema é o proporcional, ok? O parágrafo 1º do artigo 45, ele vai falar que o número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população. Então, não é assim, tipo, eu quero criar 5 deputados federais para cada estado para ficar igualitário. Não, porque cada estado tem uma quantidade de pessoas naquele estado. Então, por exemplo, o estado de São Paulo vai ter mais deputados federais, porque é um estado maior do que, por exemplo, o Acre, que tem uma população menor, Tocantins, que tem uma população menor. Então, vai depender de qual estado, ok? Então, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Então, sempre vai ficar entre 8 ou 70 deputados por estado, ok? Sempre 8 ou 70 deputados por estados. Vão ser elegidos para o Congresso Nacional, para o Câmara dos Deputados Federal. Não estamos falando de deputado estadual, estamos falando de deputado federal, ok? E o parágrafo 2º fala que cada território elegerá 4 deputados. Beleza. Já o artigo 46 da Constituição, pessoal, fala que o Senado Federal compõe-se de representantes do Estado e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Então, a Câmara dos Deputados representa o povo do Estado, o povo daquele Estado, o povo proporcional daquele cada Estado. Já o Senado Federal, ele representa o próprio Estado, representa o Estado em si e o Distrito Federal. E ele é eleito segundo o princípio majoritário, ou seja, você vota na pessoa, você vota naquela pessoa que você quer que esteja lá, não na legenda. Você vota diretamente. Sistema majoritário ganha quem fizer 50% mais um. Ou nesse caso do senador federal, na verdade, ganha quem tiver a maioria de votos. Então pode ser até menos que 50, se tiver 3 senadores competindo naquele estado, o que tiver mais votos ganha, independente se for 50% mais um. Então, por exemplo, um candidato conseguiu 30% dos votos, o outro conseguiu 40% e o outro 10%. O 40% ganha, ok? Parágrafo 1º. Cada estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores com mandato de 8 anos. Então, veja a diferença. No Senado Federal, não é proporcional à quantidade do povo do estado, porque não está representando o povo. Vai ser cada estado vai eleger 3 senadores, independente se o estado é pequeno ou grande. 3 senadores e com mandato de 8 anos. Os deputados, o mandato é de 4. Aqui, os senadores, o mandato é de 8. E daí você me fala, professora, mas a cada 4 anos eu voto para presidente, voto para deputado e voto para senador. E eu vou te falar, sim, você vota, mas não vai trocar todos os senadores, porque como eles são a cada 8 anos, vai trocar uma parte deles, que nós já vamos ver qual parte. O parágrafo 2º fala que a representação de cada estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos.
alternadamente, por 1 e 2 terços. Então, como que funciona? Eu tenho 3 senadores para cada estado a cada 4 anos. Vai ser trocado. Então, vai ter um ano da eleição. Como o mandato deles é de 8 anos, vai ter um ano da eleição que eu troco esse, e no outro 4 anos eu troco esses 2. Então eu vou trocar 1 terço e vou trocar 2 terços. Vou trocar 1 terço e vou trocar 2 terços. Então vai ter ano da eleição, vai ter eleição para senador, que você vai votar só em um senador. Que só vai vou votar em um senador, não, vai ser só eleito um senador. E vai ter ano da eleição que vai ser eleito 2 senadores. Nunca você vai ver ser eleito por um estado 3 senadores no mesmo ano. Porque algum deles vai estar com o mandato ainda vigente de 8 anos. Então eu troco a cada 4 anos só uma parte desses 3 senadores que vão ser trocados. E daí então eu troco 1 ou troco 2, dependendo do ano do ano que estiver sendo a eleição. Mas o mandato deles é de 8 anos, ok? Não confunda. Parágrafo 3º. Cada senador será eleito com 2 suplentes. Então, eu elejo um senador e ele vai carregar junto consigo 2 suplentes. No caso de ele ter que sair do cargo, morrer, acontecer alguma coisa, eu tenho suplentes para substituí-lo, ok? Artigo 47, pessoal. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e das suas... Quem é cada casa? Cada casa é o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, são as 2 casas do Congresso. Então, salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por meio dos votos presente a maioria absoluta dos seus membros. Pessoal, para deliberar nas casas, eu preciso que esteja presente a maioria absoluta dos seus membros. O que é maioria absoluta dos seus membros? Maioria absoluta é 50% mais 1 daquela casa. Então, vamos dar, por exemplo, o Senado Federal, que é 81 senadores que estão lá na casa. 81 senadores. Para eu começar uma votação, para eu deliberar de algum assunto, começar a discutir algum assunto naquela casa, eu preciso que estejam presentes naquela reunião, naquela deliberação, 50% mais 1. Então, 50% mais 1 de 81 seria 42, né? Seria 40,5, 41. 41 eu já conseguiria deliberar naquela casa, tá? Porque eu teria a maioria absoluta. Então, o importante aqui é que você saiba que a maioria absoluta é para deliberar, para começar a discussão, não é para votar, não é para ter a votação certa. Porque para ter a votação vai depender do que é o assunto. Aí, dependendo do assunto, pode ser por maioria relativa, maioria absoluta ou quórum qualificado. Mas o importante aqui é que você saiba que, nesse caso, a maioria absoluta vai depender para votar alguma coisa, para deliberar, para começar a discutir alguma coisa, ok? E o artigo 48 da Constituição fala aqui das atribuições do Congresso Nacional. Artigo 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre... Então, aqui o artigo 48, ele vai trazer qual é a competência do Congresso Nacional. O que o Congresso Nacional vai discutir? O que é matéria deles, que é a competência da União, tá? Lembra que nós vimos as competências do Executivo, do Presidente da República? Agora nós estamos vendo a competência do Congresso Nacional. E daí, ele vai falar aqui especialmente, primeiro, sistema tributário, arrecadação, distribuição de rendas, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operação de crédito, dívida pública, emissões de curso forçada, fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas. Tudo isso é questão do Legislativo da União. Planos e programas nacionais, regionais, setoriais de desenvolvimento, limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens de domínio da União, incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas e territórios ou estados, ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas, transferência temporária da sede do governo federal e concessão de anistia. Vem mais lista, né? Essas listas são um problema, mas tem que dar uma olhadinha, pessoal, não tem jeito.
organização administrativa, judiciário, Ministério Público, e aqui só do Ministério Público e Defensoria Pública da União, tem que tomar cuidado, e do Distrito Federal, tem que tomar cuidado com isso, porque a dos estados não pertence ao Congresso Nacional. Criação, transformação e extinção de cargos, criação e extinção do Ministério e órgãos da administração pública, telecomunicações e radiodifusão, matéria financeira, cambial e monetária, moeda, seus limites, fixação de subsídios dos ministros do STF. Esses assuntos que você vai olhar com mais calma depois na hora que você for estudar, eles são de competência do Congresso Nacional. Não fala se é da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. É do Congresso como um todo. Eles vão deliberar sobre isso, vão discutir sobre isso, vão criar leis sobre isso, ok? O artigo 49, aí sim, fala que é de competência exclusiva do Congresso Nacional, porque ali falava que é do Congresso Nacional porque é da União. Mas o artigo 49 fala que é competência exclusiva. Essa ninguém pode pegar. Essa só o Congresso Nacional pode fazer. 1. Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais. Até porque não faria sentido os estados fazerem isso, né? Se eu tô falando de atos internacionais, é óbvio que é a União. 2. Autorizar o presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. 3. Autorizar o presidente e vice-presidente da República a se ausentar do país quando a ausência exceder a 15 dias. Olha, precisa passar pelo Congresso Nacional. Não é só o presidente pegar e falar, eu vou sair. Ou o vice-presidente falar, eu vou sair. Não, tem que ser avisado o Congresso Nacional e tem que o Congresso Nacional autorizar. Beleza? Porque a gente tem um controle de poderes aí. 4. Aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas, que são medidas de emergência, né? Medidas que são extremas. 5. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar e os limites de delegação legislativa. Quando o Executivo, o Presidente da República, se extrapola no seu poder de regulamentar, o Congresso Nacional tem como sustar esses atos normativos, retirar eles de vigência, ok? 6. Mudar temporariamente sua sede. E 7. Fixar idêntico subsídio para os deputados e senadores. 8. Fixar o subsídio do presidente e do vice-presidente da República. 9. Julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República e apreciar os relatórios. 10. Fiscalizar e controlar diretamente o Poder Executivo. 11. Zelar pela preservação da competência. 12. Apreciar os atos de concessão e renovação de emissoras de radiodifusão. E 13. Escolher 2/3 dos membros dos tribunais e contas da União. E assim vai, pessoal. Essa lista vai continuar e você vai ler isso com calma em casa para você ter uma noção o que é exclusivo do legislativo. Ficar lendo aqui não vai te ajudar muito e explicar um por um não adianta nada. Importante aqui você meio que decorar quais são as competências exclusivas da União, tá? É isso que você precisa para a prova. Então, só pra gente pegar aqui e fazer tipo de um resumo antes de entrar nas próximas aulas, você tem que saber que o Poder Legislativo é ele que legisla, ele que cria. Você tem que saber quais são as competências exclusivas, essa lista que nós vimos. Você tem que saber que o Poder Legislativo da União chama-se Congresso Nacional e é formado pelos deputados federais e pelo Senado Federal. Então, deputados federais e Senado Federal são duas casas diferentes. Que a legislatura tem duração de 4 anos, mas o mandato de deputado federal também é 4 anos, porém o mandato de senador é 8. Os senadores trocam a cada 8, mas todo 4 anos vai trocar um pouco deles, uma vez 1/3 e depois 2/3, ok? Espero que tenha dado para entender um pouquinho do legislativo e espero vocês na próxima aula para a gente continuar vendo isso, ok, pessoal? Para a gente vai ver um pouquinho mais de leis, de atos normativos. Pessoal, até mais, bons estudos. Tchau, tchau. Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório, que é o Gabaritando IPMO, que é o Instituto de Previdência do município de Osasco, para técnico previdenciário. E se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós aqui do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório. Aliás, não só um curso, um combo para você ser aprovado nesse concurso. Olha só, visualiza comigo tudo o que você vai ter direito no nosso curso online. Bom, em primeiro lugar, você vai ter aí o curso, né?
acesso imediato. Então, no momento que você adquire o curso preparatório, você recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente imediatamente. Acesso ilimitado, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser, sem limitação de visualizações. Teoria e questões comentadas, centenas de questões comentadas pelos nossos professores, o que vai fazer uma diferença muito grande na sua preparação. E material em PDF das aulas, tá bom? Então a gente transforma os slides dos professores em material em PDF para você baixar aí e utilizar também como material de apoio. Só que além do curso online preparatório, porque o curso aqui ó, é focado em vídeo, né? Aulas em vídeo, tá certo? Você também terá direito às apostilas. Elas são separadas por matérias, todos os assuntos do edital com teoria e questões comentadas. Olha que maravilha, hein? E também você terá direito aos cadernos de questões, que são questões gabaritadas para você treinar. Milhares de questões à sua disposição, separadas por matéria. Então você vai ter aqui com a gente o curso online preparatório, mais as apostilas, mais os cadernos de questões. Valor normal do curso, R$ 397 reais, ou 12 vezes de R$ 39,65. Mas calma, você não vai pagar por esse valor. Você vai pagar apenas R$ 297 reais à vista, ou 12 vezes de R$ 29,65. Olha que maravilha, gente. Me fala uma coisa, o que que você compra com R$ 29,65 hoje em dia, hein? Dá para comprar um lanche. Então, se você economizar um pouquinho por mês, você adquire o melhor curso preparatório para o Instituto de Previdência de Osasco para técnico previdenciário. Para você adquirir, abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado para a página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. Aí vai ter um botãozinho de comprar lá no meio, você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos. Caso tenha alguma dúvida, na página do curso tem um chat online, é só você digitar suas dúvidas por lá e um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Ou você pode chamar na central de atendimento WhatsApp, tá aí o número, 11 97465 6052, ok? Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês. Ó, te vejo na plataforma, hein? Clica no link, faz a sua matrícula e inicia a sua preparação. Grande abraço e até mais!